Pois é, estamos aqui para fechar a nossa aula de hoje e depois a gente vai para o chat e passar o trabalho para a semana, né? Passar o trabalho, abrir uma aba maravilhosa aí para que vocês possam enviar o trabalho, cada um enviando o seu trabalho e a gente trabalhando o assunto que foi desenvolvido. É evidente que a gente ficou preso no outro trabalho, deu continuidade, deu uma voltada, o que dá uma melhorada ainda mais para que cada um possa trabalhar, tá bom? O que a gente está dizendo? A escola de Frankfurt e a teoria crítica. A escola de Frankfurt se considerava que a razão pode ser instrumento para dominar e viam a técnica e a ciência como instrumentos do capital para produzir lucro. Olha o que é que a escola de Frankfurt vai dizer. Considerava que a razão pode ser instrumento para dominar e via uma técnica e a ciência como instrumentos do capital para produzir lucro. Então, se você parar bem aqui nesse parágrafozinho, você vai ver que uma escola de Frankfurt, que era considerada uma escola grande, uma escola do pensamento novo, pensamento do mundo, a escola de Frankfurt considerava que a razão pode ser um instrumento para dominar. Então as pessoas dizem, não haja com o coração, haja somente com a razão. Você vai agir com a razão, porque se você agir com o coração, você pode se arrepender. Você vê muito isso, principalmente na questão familiar. Não, você tem que escolher uma pessoa para viver do seu lado que lhe dê lucros. Você tem que ir para onde lhe dá lucros, para onde lhe dá uma sombra. Então, é isso que internalizam em cada um. Quer dizer que a escola de Frankfurt considerava que a razão pode ser instrumento para dominar. E via uma técnica e a ciência como instrumentos do capital para produzir lucro. Então, a técnica e a ciência, o que é a técnica? Todo aquele aparato que você ia fazer técnico. Você vai fazer uma coisa, você tem que ter o seu lado técnico. O seu lado técnico vai ser tudo certinho. E a ciência como instrumento do capital para produzir lucro. Isso é uma grande verdade. Notem que as colonizações resultaram em massacre e escravização. Tem um papel nessa concepção. A questão escravista, ela veio... Primeiro, vem a história de que quem era o que tinha o pensamento mais evoluído era a Europa. Na Europa tem o pensamento mais evoluído. Então nós vamos dominar outras terras e a gente vai levar duas coisas. A nossa tecnologia, o nosso comportamento e a nossa espiritualidade. O nosso Deus, a nossa fé que vai salvar esse povo. Como que chegava lá? Escravizando aquele povo. Colonizava, dizimava quem discordava e quem se rendia ficava na escravidão e depois, claro, quem está na escravidão vai para a servidão. Você vai para a questão de servir e só a palavra deles é que tem jeito. E qualquer outra prática, seja, se for como foi as divindades africanas foram dizimadas. Não, esse Deus aí que vocês têm, os deuses, não presta não. Daí não presta de jeito nenhum. O único Deus é o nosso aqui. É evidente que eles nem a Deus seguiam. Seguia o vil metal, o ouro, la plata, tudo só para o domínio, tá certo? Então veja só, a escola de Frankfurt considerava que a razão pode ser um instrumento para dominar e viam a técnica e a ciência como instrumento do capital para produzir lucro. Então, o capital chegou com a ciência
e outras questões somente para produzir o lucro. O lucro era que era importante nesse momento. Acumular riquezas para alguns e misérias para milhões. Milhões. Notem que as colonizações resultaram em massacre e escravização. Tem um papel nessa concepção. Nas Américas, por exemplo, sob o pretexto de se levar a civilização com sua técnica e ciência para as sociedades tecnologicamente inferiores, que é o inferiores deles aí é hipotético, resultou em grandes matanças e escravidão, mataram, dizimaram índios. Domingos Jorge Velho mesmo colocou na beira da praia. Se ele fosse botar, botava 5 quilômetros de índios mortos na beira da praia, do tanto que matou. Matou que estava trazendo a civilização para os povos que tiveram que aceitar, e os que rejeitaram era pela espada, pela cruz e pela morte. Como, professor? Pela espada, pela cruz e pela morte. É evidente, pela espada. Era o aço que tinha para dominar. Quando já tinha pólvora, também mandava pólvora. Aí, pela cruz, para você aceitar o único salvador daquele povo, o Deus do povo. Não importava se as pessoas tivessem outra crença, que aquela outra crença não serviria. E pela morte, era quando desobedecia, que não se aceitava, aí então a morte. Então foi por este caminho aí que se traçou a dominação. Profundamente influenciados por Marx, Freud e Heidegger, os filósofos da escola de Frankfurt desenvolveram um pensamento que integravam filosofia, psicanálise e sociologia. Eles integravam a filosofia, a psicanálise, que é o Freud, e a sociologia, debatendo temas como autoritarismo, família, liberdade e cultura de massa. Então, todos esses grandes nomes como Marx, Freud, Heidegger, também eles estavam na escola de Frankfurt, que desenvolveram o pensamento que integrava a filosofia para discutir essas questões da pessoa, de como dominaram, de como chegaram lá. Isso já é uma análise mais sociológica, né? Sociológica. Mas aí vai entender dentro da filosofia de como esses homens implantaram o massacre com a sua questão filosófica. Não esses daqui, nem Marx, nem Freud, nem Heidegger, nenhum desses. Mas quem chegou para ter o domínio das terras, como na Espanha, no Brasil, nas Américas, em todos esses lugares, profundamente influenciados por um pensamento autoritário, os colonizadores. É evidente que no meio dos colonizadores surgiu pessoas que não concordavam com isso, que eram contra esse tipo de coisa. E quando chega a época de Freud, que vem discutindo, de Marx, de Heidegger, de Nietzsche, de Paul Sartre, que grande nome, Sartre é maravilhoso, fabuloso. Aí foram debatendo temas como o autoritarismo que se implantou principalmente na colonização aqui no Brasil. O autoritarismo chegou de uma forma violenta, tirando a liberdade dos povos indígenas, massacrando, matando. Os jesuítas ainda tiveram um papel da catequese, tiveram o papel ali da escola, que funcionou de 1549, 47, 49, quando começa a educação, aí dura até 1772, se não me engano, e quando o Marquês de Pombal chega aqui como primeiro-ministro e liquida tudo. Não,
Pode acabar com esse negócio de francês aí, de latim, de espanhol, de gramática indígena, tupi-guarani. Aqui só vai se ensinar português, unicamente português, e confiscaram tudo que era dos jesuítas, os 36 colégios, todos. Ah, professor, por que você repete sempre isso? Porque é bom, para que os mais velhos não esqueçam e os mais novos possam ficar informados. É para isso. Para que os mais velhos não possam esquecer e os mais novos possam aprender com a história. Porque se a gente não aprender com a história, a gente acaba emburacando nos antigos erros, como o Brasil está agora sob um regime totalmente autoritário e que pode levar a uma derrocada, ainda mais quando nós estamos enfrentando um momento de pandemia como esse, que algumas pessoas eu comecei a chamar de isso bem inovador. Eu comecei a chamar há uns 4 meses atrás isso de pandemônio, e agora eu vejo na imprensa nacional, vejo alguns cronistas chamando isso de pandemônio, pois a gente possa estar debatendo isso para não esquecer de maneira alguma, para que os mais velhos relembrem, tenham consciência de tudo que nós passamos, do que a gente pode passar, ainda mais do que a gente pode construir para uma mudança melhor. E os mais novos possam aprender com a história, tá certo? Então, é dentro desse contexto bem aqui que a gente vai desenvolver todo esse pensamento. Eu gostaria ainda de tocar num assunto aqui tranquilo, sobre a liberdade sem desculpas, que é de Sartre, de Paul Sartre. Jean Paul Sartre, que nasceu em 1905 e faleceu em 1980, nasceu e viveu em Paris. Sua produção intelectual é vasta, variada. É de uns raros filósofos que se dedicaram não apenas à produção de textos de filosofia, mas também da literatura, teatro, crítica literária, ensaio sobre política, cinema, pintura e etc. Além disso, foi um ativista político, não na forma partidária, mas como intelectual engajado em causas libertárias. Sua atividade se deu por meio de artigos, manifestos, entrevistas. Geralmente o nome de Sartre é associado ao existencialismo, designado pelos manuais da história da filosofia como uma das correntes de pensamento do século XX e cujas raízes remontam como a Engels, a Heidegger, Friedrich Nietzsche, do século XIX, mais tardiamente a Edmund Husserl, como Martin Heidegger, e ainda de outros e outros nomes importantes dentro da sociologia, da filosofia. Mas vale buscar no próprio Sartre o que ele define como existencialismo e construir as referências históricas a partir da sua obra. Nesse sentido, é preciso começar dizendo que essa etiqueta não foi criada por Sartre, como, de resto, normalmente acontece com as etiquetas. Elas são criadas depois que a obra é feita pelos outros, não pelo próprio autor. A etiqueta existencialismo foi criada pela mídia para identificar a jovem geração de filósofos e escritores do pós-guerra na França. Faltando pouco tempo, nesse momento, Sartre já havia escrito algumas peças de teatro, já publicaram alguns romances e alguns livros de filosofia e, sobretudo, sua obra magna, O Ser e o Nada, em 1943. Então, a gente encerra esse nosso bate-papo de hoje e a gente vai passar um trabalho de aba, na aba, vou dizer, no chat, para vocês, que possa ser entregue na outra semana, até na véspera da aula, na terça-feira da outra semana, tá bom? Portanto, uma maravilha falar desses grandes homens, essas grandes correntes,
essa base da filosofia que vocês podem usar perfeitamente na sala de aula. A gente se encontra já já no chat.